Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que sempre que está todo mundo distraído com um assunto assim, o pessoal que é esperto vai lá e aproveita para resolver as coisas que precisam ser resolvidas, ok? E foi exatamente isso que aconteceu, sabe por quê? Tá todo mundo pensando em negócio de Europa, tá todo mundo pensando o que está acontecendo lá no território europeu, no continente europeu, e aqui no Brasil tá acontecendo um monte de coisa importantíssima. O pessoal tá aproveitando que a galera tá distraída para fazer grandes trocas aí, e foi exatamente isso que o governo fez agora. Trocaram uma peça fundamental dentro da estrutura de poder e muito importante num ano de corrida como esse ano de 2022, a corrida para o Executivo Nacional. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto estava todo mundo pensando lá em Moscou, naquelas encrencas lá da Europa, o governo trocou o diretor-geral da Polícia Federal pelo número 2 do Ministério da Justiça. O atual diretor-geral vai ser titular da Secretaria Nacional de Políticas contra as substâncias ilícitas, ok? E a gente não pode esquecer que foi exatamente esse cargo, esse tipo de escolha, que deu um enorme quiprocó anos atrás e começou uma sequência de problemas que a gente começou a ver nesses últimos tempos, né? E aí, é claro que isso aí é uma jogada muito importante, é uma mudança fundamental na dinâmica da estrutura do poder e muitas pessoas, diante dessa informação, começaram a perguntar: será que era isso que o presidente estava falando que iria acontecer nos próximos dias, na próxima semana, que ia mudar toda a dinâmica, que ia botar o Brasil numa posição muito favorável, que ia resolver todo o problema? A gente não sabe exatamente porque ontem também surgiu uma notícia muito diferente, uma notícia muito contundente, porque ao mesmo tempo que está todo mundo no pão e circo, né, aquela velha máxima do Império Romano, né, a elite do Império Romano sempre querendo fazer com que a população ficasse distraída com relação ao que realmente importava, sempre deixando a população distraída comendo pão e se divertindo no circo, né? Circo, na verdade, era um grande estádio, né, os circos máximos, né? E é como se fossem os estádios de futebol hoje, os estádios dos shows ou os programas televisivos, né, os BBBs da vida, né, ou a festividade do carnaval. No meio desse diversionismo todo, o que é o diversionismo? Né? Quando você desvia a atenção das pessoas para um assunto que não é muito importante, enquanto o assunto realmente importante ele vem à tona. No meio dessa distração toda aí, com a Europa, com o carnaval, com um monte de coisa, o que está sendo noticiado? Está sendo noticiado que o Dragão Vermelho do Oriente atendeu um pedido do presidente e está trocando agora o seu embaixador no Brasil. Ou seja, duas vitórias para o governo. Primeira, essa troca aí tão importante e agora a troca também do embaixador lá do Dragão Vermelho do Oriente. O presidente já tinha pedido essa troca algumas vezes, né? Foram, na verdade, 2 pedidos de troca em 2020, depois de ter ali uns eventos, né, em que houve uma certa disputa de opinião entre o embaixador e o filho do atual presidente. E de acordo com o que foi noticiado, o diplomata já está se despedindo das autoridades. Ontem mesmo, no último dia 25, nessa sexta-feira de ontem, ele teve uma reunião, por exemplo, com o vice-presidente brasileiro. E ele também fez uma última visita ontem, na sexta-feira, ao Palácio do Itamaraty, onde também se encontrou com o chanceler brasileiro, Carlos França. E aí você pergunta, mas quem virá para o lugar dele? A gente ainda não sabe. Mas pode ser que já está vindo virar alguém mais amistoso? A gente não tem como saber. Agora, alguns falaram, ele está indo embora porque ele já fez o seu serviço. Pode ser também. Estão dizendo, ele já conseguiu as mudanças dentro do Itamaraty que ele queria. Pode ser também, a gente não sabe exatamente. Mas o que eu quero te dizer, pessoal, que enquanto está todo mundo distraído com essas outras notícias do exterior, tem acontecido um monte de coisa positiva aqui no Brasil. Sabe por quê? Vou te mostrar agora uma série de notícias que você não vai ver tendo destaque, sabe onde? Em lugar nenhum. Dívida bruta brasileira caiu para 79,6% do PIB em janeiro, certo? E isso aí é uma vitória muito grande. Por quê? Mostra que a consolidação fiscal é uma grande vitória para o Brasil, ou seja, o controle dos gastos. O
que é a consolidação fiscal? Você não gastar mais do que você ganha. A gente sabe que nenhuma empresa e nenhuma família, ela consegue continuar existindo se ela gasta mais do que ela ganha. Nenhum lugar funciona assim. E o país também precisa ser assim. E graças a Deus, mesmo com todo esse problema que tivemos em 2 anos aí de crise sanitária, o Brasil está conseguindo fazer a sua consolidação fiscal e optaram ter a consolidação fiscal como uma estratégia econômica, né? Dentro, na verdade, de um grande binômio, que é o binômio consolidação fiscal e reformas para o mercado. Para quê? Para, no final das contas, aumentar a produtividade. E o aumento da produtividade está sendo traduzido aí no próprio aumento da produção do papelão, no aumento da arrecadação, no aumento aí, né, do emprego. Então, esses são sinais muito positivos. E o superávit primário também surpreendeu muito, né, porque o mercado financeiro estava esperando um superávit primário de 80 bilhões de reais. Sabe quanto é que veio? Veio 102 bilhões de reais. Aí o pessoal vai falar, mas em janeiro é normal ter esse tipo de coisa, porque aconteceu ali mudanças do fim do ano, então sempre em janeiro vem mais forte o superávit. Mas uma previsão de 80 vir 102 é um negócio realmente muito interessante, ok? E aí o pessoal fala, mas isso aí. Não. O teto está funcionando e a gente não está vendo descontrole fiscal conforme havia sido previsto. E é por isso que a gente vê essa performance tão positiva das empresas públicas que antes estavam completamente ali parasitadas por aqueles sanguessugas ali que sugavam todo o patrimônio do erário brasileiro. BNDES, por exemplo, registrou lucro líquido de 34,1 bilhões em 2021. Olha só que maravilha. Goldman Sachs dizendo, o Brasil está se dando bem porque o Brasil está muito longe da confusão que está acontecendo na Europa. Vejam só, né, nunca eles dão crédito a quem tem o crédito, né? Eles vão dizer que tudo que acontece de ruim é culpa do governo e tudo que acontece de bom não é mérito do governo. Então, em vez de eles falarem que o Brasil está numa situação favorável, não. O que eles estão dizendo? O Brasil só está numa situação boa, não é pela boa gestão, não é pela equipe econômica, é porque ele está muito distante da Europa e tem pouco vínculo com os países que estão envolvidos em encrencas lá. Então, olha só a situação toda que a gente viu, né? Inclusive, agora, muitos analistas que antes estavam falando que a visita do presidente brasileiro a Moscou foi um erro, agora estão dizendo que isso pode ajudar muito no fornecimento dos adubos para o Brasil, mesmo com essa situação de instabilidade internacional. E o investidor estrangeiro continua colocando bilhões e bilhões de reais aqui no Brasil. Investidor estrangeiro no dia 21, e a gente estava vendo aquela instabilidade toda, no dia 21 o investidor estrangeiro entrou no Brasil com 955 milhões de reais, isso no dia 21. Sabe quanto é que eles botaram aqui no Brasil no dia 22 de fevereiro? 1,29 bilhão na Bolsa de Valores no dia 22. Então, não é por outro motivo que, apesar de toda essa instabilidade internacional, nós estamos vendo o dólar caindo. O dólar ele subiu de R$ 5,00 para R$ 5,15, mas ele não passou desse patamar. Muitos achavam que no dia de ontem ele passaria R$ 5,50, teria um salto assim impressionante, mas ele chegou até uns 5,16, 5,17 e depois caiu de volta para 5,14. Então ele teve uma oscilação para baixo também. E não é só na Bolsa de Valores que você está vendo esse investimento. A Nestlé vai investir 1,8 bilhão no Brasil em 2022. Fica aí o sinal. Sem falar que agora a gente está vendo que a privatização da Eletrobras está mais perto de acontecer, porque os acionistas minoritários também deram aval para a operação, que agora está só aguardando a palavra do Tribunal de Contas da União. Então, uma série de notícias maravilhosas que estão acontecendo aqui no Brasil, que o pessoal está perguntando. Será que essa troca aí no diretor-geral lá foi aquela surpresa que o presidente estava falando? Será que a saída do embaixador do Dragão Vermelho foi a surpresa que o presidente está falando? Eu não sei exatamente se foi isso ou se é outra coisa que ainda está para acontecer, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Você acha que alguma dessas notícias aí foi essa grande surpresa que o presidente tinha falado? Essa troca do diretor-geral ou então a troca do embaixador do Dragão do Oriente? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus
Examine todas as coisas, retém que é bom. Venha nos seguir no Instagram, às 8h15 a gente vai começar uma live muito legal no Instagram, você é nosso convidado e você também é o nosso convidado para assinar a Gazeta do Povo, onde eu escrevo artigos de geopolítica internacional todas as terças-feiras. Assinando a Gazeta, então, você vai ter acesso às minhas colunas aí, vai saber tudo que está rolando aí no cenário geopolítico internacional e, além disso, vai ter acesso às colunas de outros grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiuzi, Constantino, Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, entre muitos outros. Vale a pena, link aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, se cuida aí nesse feriado, não dá mole não, e fique com Deus, nos vemos aí daqui a pouco às 8h15 ao vivo no Instagram. Até lá, um abraço, links aqui embaixo, valeu!